falando aqui no nosso propósito, né, de concluir para vocês alguns comentários e algumas questões sobre toda essa parte de conhecimentos pedagógicos da prova de professor de educação infantil ao professor de quinto ano das séries iniciais. Eu pretendo terminar isso até o próximo fim de semana, né, acabar junto com o carnaval. E hoje nós vamos falar de relação professor e aluno. Tendo em mente que nós estamos, vou falar de novo, falando de uma banca progressista que utiliza autores progressistas. Me disseram, né, que eu sou um pouco redundante. Enfim, desde o início do canal eu falei que a intenção minha nesse canal é principalmente, acima de qualquer outra coisa, ajudar as pessoas que são da minha geração, que são numa geração anterior à minha, a entender como que o pensamento progressista aparece nessas provas, como que ele se manifesta nas questões, e como você vai fazer para resolver. Eu não tenho como fazer isso se eu não ficar martelando na cabeça de vocês quando o pensamento progressista vier e o que ele diz acerca de todas as coisas. Porque a geração de agora, que está na faculdade agora, que está no curso normal agora, né, que é a geração do meu filho, mais velho, talvez, já tem isso na ponta da língua, porque eles estão sendo educados, formados na educação progressista, né, pelo menos em boa parte da educação, da prática pedagógica, dos discursos dos professores, já é. E os que estão sendo formados na faculdade também estão tendo acesso a tudo isso. Só que a minha geração e a geração anterior à minha não é tão familiarizada com tudo isso. E é por isso que eu trouxe esse canal e que eu faço as questões da forma que eu faço. Para essas pessoas, para quem eu fiz o canal, eu tenho recebido feedbacks positivos, então é um indicativo que eu devo continuar nesse caminho mesmo, porque está sendo importante. Então, relação professor e aluno, banca progressista, prova progressista, é Paulo Freire. Base, tá, gente? Desse assunto, nessa banca é Paulo Freire, inclusive tem questões, né, dele nessa banca que nós vamos resolver assim que eu terminar de fazer os comentários. Para Paulo Freire, tá? A relação entre o professor e o aluno, ela deve ser uma relação dialógica, ou seja, é uma relação baseada no diálogo, que o professor e o aluno sempre conversam? Não. É uma relação baseada no entendimento de que o aluno, cada aluno, traz também uma visão de mundo, uma forma de entender o mundo, que ele vive num contexto histórico e social, que deve ser abraçado e deve ser acolhido e deve ser inserido na prática pedagógica, no currículo, no dia a dia, né? É uma educação que ela não é uma educação unilateral, que visa impor pensamentos, que visa impor visões de mundo, que visa transferir conhecimentos de uma determinada classe para outra classe, de uma forma vertical e impositiva, onde a outra parte ela não vai ter oportunidade de questionar, nem de trazer nada para a prática pedagógica, nem de trazer nenhum pensamento, nem de trazer nenhum entendimento, suas crenças, a sua cultura, e vai apenas ficar ali sendo receptiva, passiva, diante daquilo que é oferecido para ela no sistema de educação. Não, a educação dialógica ela é uma educação bilateral, ela é uma educação baseada numa relação horizontal entre o professor e o aluno, ou seja, não existe um ativo e um passivo, ambos juntos constroem a prática pedagógica baseada aí, né, na forma dialógica, ou seja, é uma coisa muito mais ampla do que eles só conversam, um conceito, a educação dialógica, a pedagogia dialógica, ela é um conceito que vai abranger, que se atenda, que se enxergue quem o aluno é, onde ele vive, onde ele mora, que experiências ele traz, para o que ele está sendo educado. É uma educação que ela vai visar não apenas
mediar o conhecimento, transmitir o conhecimento, não. Essa educação, ela vai além disso, ela vai preparar esse aluno para que de porte desse conhecimento ele transforme a sua realidade. Ou seja, o que vai ser oferecido para esse aluno são experiências pedagógicas que trazem o seu contexto, a sua história, né, as suas coisas para dentro da sala de aula, para dentro dos conteúdos, para dentro das atividades, que o ajudem a refletir, entender, questionar a sua realidade e a lutar pela mudança dessa realidade. Para Paulo Freire, essa é a verdadeira educação dialógica. Ela é baseada nesse entendimento de que o aluno é um sujeito ativo e que ele deve ser cada vez mais movido, né, na construção dos seus conhecimentos e que ele deve fazer alguma coisa com esses conhecimentos em relação à própria realidade, em relação à sociedade. Então, a verdadeira educação dialógica, ela vai trazer os conhecimentos do educando para as suas práticas e auxiliar o educando a construir os seus conhecimentos, mediar o educando na construção desses conhecimentos e ajudá-lo a transformar esses conhecimentos em algo maior para a sociedade que ele vive, tá? Ela não é uma educação autoritária, ou seja, o não autoritarismo. A relação professor e aluno, ela é uma relação que ela deve ser baseada no entendimento de que ambos têm o mesmo valor, tá? Dentro do processo educacional. Então, o professor, ele não é uma autoridade. Ele não tem que ser visto, o professor entrou, todo mundo cala a boca, abaixa a cabeça, porque o professor chegou. Na educação de Paulo Freire, o professor não é essa figura autoritária. Não, ele é um sujeito, tanto quanto o aluno, que toma parte nesse processo para auxiliar o seu aluno e todo o tempo esse professor tem em mente o valor desse aluno, a história desse aluno, a importância dos conhecimentos que esse aluno traz. Todo o tempo esse professor tem em mente que a sua missão ali é levar esse aluno não apenas a construir esses conhecimentos, mas a pegar esses conhecimentos e ir para a sociedade, fazer alguma coisa na sociedade, transformar sua realidade de porte desses conhecimentos. Isso que é não autoritário. Então, o professor ele não é uma figura de autoridade. O aluno não está ali para se submeter e nem para se sujeitar ao professor. E nem o professor vai se prevalecer da sua posição para submeter, para humilhar, né, para fazer aquelas coisas, né, que na educação tradicional, aí olha a ruptura novamente. Educação tradicional, você tem o professor que é a autoridade máxima dentro da sala de aula. O professor chegou, assunto acabou, conversa acabou, vamos sentar, vamos aprender, vamos... Só que na educação de Paulo Freire, né, a relação professor e aluno, ela não se baseia de forma nenhuma na autoridade, ou seja, ninguém ali tem autoridade. Nem o professor é autoridade, nem o aluno é autoridade. O professor é um fator importante, primordial, essencial para auxiliar esse aluno, mas ele nunca é enxergado como uma figura de autoridade, que ele detém algum poder sobre o aluno por ser professor, né? Isso é totalmente rompido e não é aceito, tá? A relação professor e aluno, ela é mediadora, ou seja, o professor, como já falei em outros vídeos, e é importante sempre falar porque muitas questões vêm pedindo sempre aí, né, que se fale sobre isso. A educação, né, a relação professor e aluno, ela vai ser mediadora. O que vem a ser uma educação mediadora? O professor, ele é um mediador, tá? Ele vai auxiliar esse aluno a construir os seus próprios conhecimentos, a percorrer o seu caminho no processo educacional. Vygotsky fala, e a gente vai falar de Vygotsky também nessa playlist, né? E também lá na da Banca CEPED tem uma questão que eu até deixei assim para uma hora que eu estiver bem inspirada, com bastante calma, para poder trabalhar bem isso, porque cai muito, tá? Fala de zona de desenvolvimento proximal, ou seja, é aquele momento onde o aluno está para alcançar um conhecimento,
né, e ele ainda não alcançou esse conhecimento. É uma zona intermediária, né, onde o aluno está ali e ele tem condições de alcançar o conhecimento e o professor vai pegar na mão dele e levar ele até lá, vai promover os recursos, as possibilidades, criar as oportunidades para que esse aluno possa desenvolver o seu potencial e alcançar o seu conhecimento. Na construção do seu conhecimento. Esse é o entendimento da relação professor e aluno, tá? É uma relação mediadora, tá bom? Ela é baseada não na transmissão de conhecimentos, não na autoridade e não na sobreposição de uma visão de mundo sobre outra, mas no entendimento de que o professor é essa figura importante, que ele tem que estar ali, tá, para fazer isso, mas ele não vai transmitir nenhum conhecimento, nenhuma informação, mas apenas auxiliar o aluno, ou seja, mediar o aluno o caminho que o aluno está fazendo dentro da sua própria construção de conhecimento, tá bom? É isso que o professor vai fazer. Então, a relação professor e aluno para esse pensamento, para o pensamento dessa banca, ela é muito importante nesse momento que o aluno está na zona de desenvolvimento proximal, tá? Isso daí já é Vygotsky, mas vocês podem ver que todos os pensadores vêm e se abraçam e no final os entendimentos eles são muito, muito parecidos. Nesse momento que esse professor vai ser essa figura que vai criar possibilidades, criar os instrumentos, criar as oportunidades para que o aluno construa os seus conhecimentos, tá bom? Dito isso, o que eu mais tiver que comentar sobre isso, eu vou comentar agora nas questões, tá? Eu vou deixar esse vídeo à parte, vou fazer o de questões separadinho, então já vou salvar esse aqui. Um abraço aí, obrigado se você ficou, dá like, curte, compartilha e vamos para a questão que é o que importa, tá bom?